Fala, torcida vascaína, a gente está de volta com o nosso canal Vamos Vasco com muitas notícias, meu amigo. Pós-Natal aí bastante agitado no Vasco, venda da SAF, o memorando de entendimento deverá ser assinado já no primeiro semestre do ano que vem. Vamos trazer aqui detalhes da venda da SAF do Vasco para o filho do José Roberto Lamáquia, atual dono da Crefisa, né? Não é filho da Leila Pereira, mas é filho do José Roberto Lamáquia. Vamos explicar essa situação aqui. Vamos falar também de saídas e chegadas de reforços aí no Vasco. Tietê pode ir embora do Vasco, também possibilidades aí de jogadores podendo chegar ao clube. A imprensa chilena já trata aí como possibilidade de o Vasco fazer uma nova proposta e contratar aí o Alan Saldívia. Vamos explicar essa situação e muito mais agora para vocês, cara, muita coisa mesmo, patrocínio, quem será a nova patrocinadora master do Vasco, duas possibilidades aí, o Vasco já está em negociações, mas antes de começar, deixa aquele like, se inscreve aí no canal se você não está inscrito. Falta muito pouquinho mesmo para a gente chegar a 228 mil inscritos aqui no nosso canal. Cerca de 200 inscritos, cara. Se inscreve aí para ajudar o nosso canal a chegar nessa marca importante. Quem sabe chegar a 230 mil inscritos. Ativa também o sininho aí das notificações para você receber os vídeos postados aqui do nosso canal. Porque agora, meu amigo, agora é notícia todo dia, toda hora. Muita coisa mudando lá dentro do Vasco. Ainda mais agora com a chegada do novo dono da SAF. Vamos ter muita informação aí nos próximos dias para você não perder nada. Se inscreve, ativa o sininho aí. Se puder hypar também nossos vídeos, hein? Valeu demais, vou agradecer muito. Pessoal, tivemos a informação aí de que o Vasco não deverá continuar com o volante Tietê para a próxima temporada. O futuro do atleta lá no Vasco segue indefinido, segundo o canal Atenção Vascaínos. Mesmo ele tendo contrato até o fim do próximo ano, o rendimento do atleta não convenceu a diretoria. Internamente, o nome do jogador é apontado como um dos possíveis jogadores que deverão deixar o Vasco. O Vasco vai passar por uma grande reformulação do seu elenco e o Tietê possivelmente não continuará para a próxima temporada. A gente já falou aqui dias atrás da saída do Jean Davi, vai ter a saída do Paulinho, que desperta interesse aí do Atlético Mineiro, Santos e Atlético Paranaense. Também vamos ter a saída do Maurício Lemos. Possivelmente, Vitor Luiz pode deixar o Vasco. O pai do jogador, que eu acho que é o empresário dele, desmentiu sobre o interesse da Chapecoense, mas o Vitor Luiz não deverá seguir no Vasco no próximo ano, mesmo ele tendo contrato até o fim de 27. Eu acho que ele não deverá ficar mais no Vasco. Também devemos ter saídas. O Lucas Freitas, que depende aí de uma situação com o Palmeiras, já que o Vasco detém 50% de seus direitos, o Palmeiras outros 50%. O Palmeiras quer vender o atleta e o jogador vem chamando a atenção de clubes da Turquia e pode ir para o futebol turco. No meio do ano, o Fenerbahçe demonstrou interesse na contratação do atleta. Naquele momento, o Vasco não se mostrou interessado em se desfazer do atleta porque ele era titular ao lado do João Vitor. Depois da contratação do Robert Renan e principalmente do Carlos Cuesta, ele perdeu muito espaço ali e a certeza é de que ele deverá deixar o Vasco, sim, se pintar uma boa proposta aí para o clube também. E além dele também tem a situação do Lucas Oliveira, que é outro zagueiro horroroso, está lá no Vasco, entre outros nomes aí que o Vasco pode emprestar, como o caso aí do Leandrinho, lateral esquerdo, que não ganhou minutos, tantos minutos assim como o Fernando Diniz, entrou muito pouco aí em alguns jogos do Vasco, não agradou ao treinador, deverá ser repassado a um outro clube por empréstimo para ganhar rodagem. Riquelme está no elenco do Vasco desde o início do ano, jogou pouquíssimos jogos no Campeonato Carioca e só sequer entrou em campo no Brasileiro, Copa do Brasil, Sul-Americana. Esse jogador também deverá deixar o Vasco. O Vasco não conseguiu achar um novo clube para ele no meio do ano, hein? Acho bem pouco provável que algum clube vai demonstrar interesse no Riquelme, a menos que seja um clube bem menor mesmo, cara, de clube de Série D. Para você ter ideia do nível que está aí o Riquelme, né? O jogador não conseguiu sair do Vasco porque o Vasco não achou clube para ele. Também tem outras situações. Estrela pode ser emprestado para ganhar mais rodagem. Aqueles jogadores que estão voltando de empréstimo podem ser emprestados, como o caso do Maxime Domingues. O jogador, aparentemente, o Vasco quer contar com ele para o Carioca, mas o staff do atleta deseja um novo empréstimo ou até mesmo uma venda, caso apareça uma proposta oficial. Também tem outras situações. Ao término do Brasileirão, se falou muito que o Hugo Moura iria sair do Vasco, já que a diretoria não estava gostando absolutamente nada do trabalho dele. Com certeza, ele deixou muito a desejar nessa temporada, foi muitas vezes ali comprometedor com a equipe, foi expulso em vários jogos na temporada, jogos que claramente atrapalharam aí alguns planos do Vasco, e ele não tem condições, na minha opinião, de continuar jogando no Vasco para a próxima temporada. Ainda tem aqueles jogadores que muitos torcedores querem a saída do Vasco, só que aparentemente o clube não dá mostras que vão deixar o clube,
como é o caso aí do Matheus França, principalmente, acho que é o nome que é praticamente unânime, né? A maioria dos torcedores querem a saída desse atleta. Benjamin Garré, a gente não sabe se o Vasco pretende emprestar, se pretende vender, o que quer fazer com esse jogador. Também tem a situação do Verratti, né? A gente vem falando aí ao longo dos dias do interesse do Coritiba, só que o Coritiba contratou o Lucero. Acho que vai esfriar totalmente a possibilidade de negociação entre o Clube Paranaense, o Vasco e o jogador. Ele segue no Vasco, tem um alto salário, o Vasco, por sua vez, dá mostras que quer se desfazer do Verratti, só que ele tem um contrato ainda mais longo com o Vasco. Né? Vale sempre lembrar que o Verratti vai fazer 38 anos no ano que vem e ganha perto de 1 milhão. Né? Com certeza não vale o custo-benefício aí para um jogador veterano, por mais que ele tenha sido importante ainda nessa temporada, fazendo muitos gols, mas a reta final dele aí nessa temporada foi muito abaixo, né, cara? A gente, claro, respeita bastante o Pirata pelo que ele já fez, só que eu acho que dá para o Vasco, por esses salários que paga o Verratti, trazer um jogador mais jovem, que pode entregar talvez mais mobilidade pelo estilo que o Diniz gosta de jogar, já que o Diniz, como todo mundo já sabe, vai continuar aí como técnico do Vasco para a próxima temporada. Essas são as situações aí quanto à saída de jogadores, né? Ainda pode existir outras possibilidades, né? Se pintar alguma proposta oficial para algum jogador do time titular, ou até mesmo do time reserva, jogadores que até então não deverão deixar o Vasco, vamos ver o que vai acontecer. Se tiver proposta, a gente vai trazer aqui no nosso canal. Quanto às chegadas, vários nomes foram especulados aí nos últimos dias. O último nome que vem tendo aí um pouco mais de força no Vasco vem sendo do Breno Lopes. O São Paulo teria esfriado um pouco as negociações com o atacante e só resta Vasco e Vitória como interessados nessa contratação. O jogador não vai continuar para a Série B lá no Fortaleza e saiu as informações do jornalista André, né, que o São Paulo, o Vasco e também o Vitória estariam disputando a contratação do atacante ex-Palmeiras. O jogador aí chama a atenção do Vasco, já tem várias janelas de transferências e agora pode ser que, enfim, o Vasco concretize o negócio com ele. Ainda não sabemos se tem uma proposta do Vasco na mesa do jogador, se ele já recebeu contatos iniciais do Vasco. A gente sabe que o Vasco, de fato, tem um interesse nesse atleta, que chegaria, claro, para compor o nosso elenco, sem estar titular, na minha opinião. Outros nomes aí que foram especulados, Pierre, volante, do próprio Fortaleza, é um nome que agrada muito aí ao Vasco, claramente também o técnico Diniz, que vai estar por trás ali das negociações, juntamente com Admar Lopes e Felipe Maestro. Ele vai indicar, sim, também os nomes que ele deseja no Vasco. Esse é um volante aí que o Vasco deseja contratar. Já tem algumas semanas que a gente vem falando desse nome. Também tem outras possibilidades aí. Alan Saldívia, a imprensa chilena, destaca que o Vasco pode fazer uma proposta nos próximos dias aí para contratar o jogador do Colo-Colo e que o clube chileno já está aguardando essa proposta do Vasco. Essa informação foi trazida aí pelo canal da Torcida Vascaínos, que o Vasco tinha negociações avançadas com esse jogador e que poderia fechar com ele. Essa é a situação de momento, né? Foi a única apuração que a gente teve aí em relação ao Alan Saldívia. De fato, segundo a imprensa chilena, o Vasco demonstra interesse, só que ainda não fez proposta oficial para contratar o zagueiro. Teria já o aval do Fernando Diniz. O Vasco, no meio do ano, tentou essa contratação. Outro nome que está perto aí de reforçar o Vasco, que a gente entende que pode acontecer a qualquer momento, é o Johan Rojas. A gente já falou várias vezes desse nome aqui no canal. O Vasco já fez uma proposta oficial por empréstimo do jogador. Ele pertence ao Monterrey, esteve emprestado ao Necaxa, também do México, lá nessa última temporada. E a tendência é que ele saia do futebol mexicano, segundo o seu próprio staff, que deseja uma transferência para o futebol brasileiro. O único time aqui no Brasil que a gente tem noção que fez proposta foi o Vasco. E o negócio pode se aproximar. É um jogador que atua como meia de criação, pode jogar como ponta direita e ponta esquerda também. Essas são as novidades que temos aí quanto a possíveis reforços. Diversos outros nomes foram especulados. A gente já falou aqui dias atrás aí da possibilidade da contratação do Redondo, jogador que desperta interesse também do Vasco, está lá no Elche da Espanha, não vem ganhando minutagem lá no clube espanhol. Pode ser uma possibilidade aí para o Vasco. O jogador teria agradado ao Fernando Diniz, seria talvez um pedido do nosso treinador, só que eu acho que é uma negociação bem mais complicada. Se falou também aí que o Vasco pode trazer um grande nome, cara. Foi muito especulado isso nos últimos dias. Só que o próprio Fernando Diniz, cara, deixou claro na coletiva, quando acabou a Copa do Brasil, que o Vasco perdeu o Corinthians, ele deixou claríssimo que o Vasco não vai contratar jogadores de nome. Ele deixou muito claro isso. Não vai ter contratação bombástica, midiática aí para o Vasco. Vai vir jogadores talvez aí de segundo ou terceiro escalão. São basicamente os nomes que vêm sendo especulados. Por isso que eu até falei outro dia que eu não acreditava na especulação do Fabinho no Vasco, que é um jogador de primeiro escalão, e ele negou a possibilidade até mesmo para negociar com o Palmeiras. A menos, claro, se ele for vascaíno, né? Quiser jogar no clube do coração dele. Só que até onde a gente sabe,
não existe absolutamente nada entre Vasco e Fabinho, e tampouco se ele é torcedor do Vasco. Hoje, segundo o Globoesporte.com, a grande possibilidade para o Vasco contratar no mercado hoje é um volante. A maior prioridade para o Vasco hoje é trazer um volante para ser titular do time. Não sabemos se vai chegar um volante de nome. Como o próprio Diniz falou, eu acredito que claramente não virá jogadores de nome. Pode ser que venha um jogador aí mediano que possa rivalizar ali com o Barros e também com o Thiago Mendes, né, para lutar por uma titularidade. Talvez não venha um jogador tão acima esses dois, porque a gente sabe muito bem que além do Vasco não ter ido para a Libertadores, o orçamento do Vasco é muito curto. Mesmo com o Vasco tendo aí a parceria boa, muito boa, fechada com a Nike, buscando um patrocínio master, que a gente vai falar já já desse assunto, e também aí mais receita para a próxima temporada, por ter permanecido na Série A, porque o Vasco também ganhou uma grana da Copa do Brasil, mas claramente esse dinheiro da Copa do Brasil deve servir para o Vasco comprar talvez o Carlos Cuesta, também investir ali no Andrés Gomes. O Andrés Gomes tem obrigação de compra. A situação com o Cuesta, o Vasco deverá comprá-lo já agora em janeiro, já que o contrato do jogador de empréstimo se encerrou agora no fim desse ano, e o Vasco quiser continuar com o jogador, vai ter que comprar ele em definitivo. Essas são as informações que temos. Vamos ver o que vai acontecer quanto a todas essas negociações envolvendo esses jogadores. Assim que a gente tiver mais novidades, vamos trazer aqui no nosso canal. Então a gente foi conversando, a gente não aprofundou muito no tema, mas a gente já conversou alguma coisa para planejar para o ano que vem. Obviamente que talvez o maior ganho do time é a manutenção aí da base, e a gente depois vê pontualmente, daquele jeito que vocês sabem, que o Vasco tem dificuldade financeira, todo mundo sabe, não adianta que a gente não vai contratar o Vitor Roque por 25 milhões de euros, ou o Paulinho do Atlético Mineiro, que é cria do Vasco. A gente vai tentar fazer alguma coisa, como fez na janela do meio do ano, que a gente foi bastante assertivo, para poder pontualmente ajustar o elenco. Bom, pessoal, tivemos a informação trazida pelo Joel Silva a respeito aí do novo patrocínio master do Vasco. Nos últimos dias vem sendo especuladas algumas casas de apostas aí no Vasco. A última que foi especulada foi 01, foi trazida essa informação pelo Fábio Azevedo, só que até agora não tivemos o vazamento de fato de qual casa de apostas que está negociando com o Vasco. Somente essas informações do Fábio Azevedo, nenhuma outra fonte confirmou de fato que essa é a casa de apostas que está negociando com o Vasco. Outra situação seria aí um banco, segundo o Joel Silva, está disputando com uma casa de apostas para ser a nova patrocinadora master do Vasco. Claramente o torcedor pode chegar a pensar que seja a Crefisa, que hoje pode estar propício para que isso aconteça, já que a Crefisa não patrocina nenhum clube aí no Brasil. Ah, mas o Palmeiras, a Crefisa não patrocina mais o Palmeiras, para fato aí de curiosidade de alguém que ainda acredita que a Crefisa patrocina o Palmeiras. A Crefisa só tem a figura da Leila Pereira como presidente do Palmeiras, porque ela foi eleita, né, cara? Ela não tem mais nada a ver ali com o patrocínio da Crefisa injetando dinheiro no Palmeiras. O Palmeiras hoje já anda com suas próprias pernas. E agora a Crefisa pode chegar ao Vasco, talvez, para ser, quem sabe, a patrocinadora master. Ainda não temos a confirmação que, de fato, o banco pode patrocinar o Vasco, mas existem muitas especulações em torno desse assunto, até porque o filho do José Roberto Lamáquia vai comprar a SAF do Vasco, né? Tá muito encaminhado, vai. Tá muito encaminhado. Tudo indica que a SAF vascaína será vendida para o Marco Lamáquia, filho do José Roberto Lamáquia, como a gente falou, dono da Crefisa. É uma possibilidade real. Ele deverá investir 2 bilhões de reais em 5 anos aí no futebol do Vasco. Ele deverá adquirir entre 70% a 90% dos direitos aí do futebol do Vasco, assim como era com acesso a 7 partes que detinha 70%. Possivelmente pode ser que ele chegue na casa de 90% e seja praticamente o dono total do Vasco, né? Porque só vai ficar 10% com o associativo. A expectativa é muito grande para que ele assine o memorando de entendimento. Esse memorando de entendimento já deixa bem claro que ele vai comprar a SAF do Vasco. As informações que a gente tem é que no primeiro semestre ele já assina esse memorando de entendimento. Inclusive, ele já até assinou um NDA com o Vasco, onde já deixa bem claro que ele já está em negociações com o clube e a possibilidade é real dele ser o novo dono do Vasco. E, com certeza, esse herdeiro aí, milionário, bilionário, né, vai investir pesado no nosso futebol, caso ele concretize a compra da SAF no primeiro semestre. No meio do ano, o Vasco, se já tiver na mão desse cara, o Vasco já vai fazer um grande investimento aí nas contratações.
Não sabemos se vai talvez dar tempo do Vasco talvez vender a SAF em janeiro ou fevereiro para tentar buscar alguns reforços antes do fechamento dessa atual janela de transferências. A gente não sabe, mas se acontecer, pode ser que dê tempo ainda do Vasco buscar pelo menos uns 2 a 3 reforços de peso aí para reforçar o time no primeiro semestre, onde o Vasco terá Copa do Brasil, também Campeonato Carioca, Campeonato Brasileiro e Sul-Americana. Todas essas competições o Vasco estará presente, exceto o Carioca. Para mim, o Vasco tem condições de tentar lutar por alguma coisa melhor nessas outras competições, né? A Copa do Brasil a gente bateu na trave, quem sabe se tiver um time melhor e dependendo da sorte, pode ser também que o Vasco possa voltar à final e lutar para ganhar. Campeonato Brasileiro, obviamente, com esse elenco, com o que a gente tem em mãos, é lutar para não cair de divisão, mas se o elenco for reforçado, dá para tentar lutar por uma parte de cima da tabela, do 10º ali, até no máximo, no 7º, 6º lugar, não sei, mas isso vai depender muito da montagem do elenco vascaíno. Também tem situação da Sul-Americana. Hoje é uma Sul-Americana extremamente difícil, a mais competitiva dos últimos anos, e o Vasco está no bolo, né, cara? Com certeza eu vejo a Sul-Americana hoje como um cenário muito difícil para que o Vasco conquiste, a menos que o time dê liga, o time comece a jogar bem, venham grandes reforços, e o Vasco consiga bater de frente com o River Plate, que para mim hoje é o maior favorito a ganhar a Copa Sul-Americana, que de fato, em tese, poderia ser o grande rival do Vasco. O Vasco imaginar que pode ganhar a Sul-Americana. Para isso, precisa de ter elenco, precisa de ter montagem. O Vasco não ganhou a Copa do Brasil nesse último ano, agora de 2025, porque não tinha elenco. O Diniz teve que utilizar o máximo até o esgotamento dos atletas, porque ele olhava para o banco de reservas, não tinha nada no banco de reservas, né? E claramente, se a diretoria do Vasco não fazer essa alteração brusca no elenco para mudar o banco de reservas, o Vasco não vai para lá de novo. E o torcedor, claro, vive essa grande expectativa agora da venda da SAF para poder sonhar com algo maior em 2026, que poderia, quem sabe, levar o Vasco de volta à Libertadores em 2027, já entrar como um dos times favoritos, né? Assim a gente espera, meu amigo, desde a época que o Vasco subiu de divisão com acesso a 7 quartas. Agora, em 2026, que pode, de fato, começar uma era de SAF no Vasco, porque vai ser investido muita grana aí no futebol, não somente em contratações, mas também em estrutura. Isso é importante para dar uma qualidade melhor para os atletas, para o Vasco ser atrativo no mercado. Porque hoje, estruturalmente, o Vasco pede até para o Mirassol, cara. O Mirassol tem uma baita estrutura, mais competitivo do que o Vasco. Apesar de eu achar que nessa temporada o Mirassol vai lutar para não cair, porque está tendo um grande desmanche, acho muito difícil que o Mirassol vai manter o nível desse ano de 2025 para 2026, mas é um time que é bem estruturado, entendeu? O Vasco tem que se apegar a clubes que foram organizados e tiveram sucesso recentemente para conseguir fazer o mesmo a partir da chegada desse novo dono da SAF aí. E quanto à situação do Pedrinho, atual presidente do Vasco, aparentemente ele não virá como candidato à presidência novamente no próximo ano. As informações que a gente tem é que ele já teria confidencializado a pessoas próximas a ele que não deseja se reeleger presidente do Vasco devido a grandes ameaças que ele teve durante essa temporada, nos últimos tempos aí, né? Ele foi ameaçado de muitas coisas e o Pedrinho chegou a andar com segurança, né, lá em São Januário. Ele estava com medo do que poderia acontecer com ele, sua integridade física. E ele já deixou bem claro para algumas pessoas próximas que, aparentemente, no primeiro momento, ele não vai vir como candidato à presidência do Vasco. Aí a gente não sabe se ele vai indicar o Felipe Maestro, se vai vir algum outro nome da chapa dele ali, acho que é sempre Vasco. Não sabemos o que vai acontecer, mas aparentemente hoje as notícias que a gente tem é que o Pedrinho não deve vir como presidente aí, como tentar a reeleição. Segundo as informações, pode ser que ele mude de ideia, dependendo do decorrer da temporada, mas eu acho bem pouco provável que ele vai continuar como presidente do Vasco. Comente aí o que você acha da venda da SAF, do Marco Lamáquia, 2 bilhões de reais que serão investidos aí em 5 anos no Vasco, e também o Pedrinho podendo não vir mais como candidato à presidência do Vasco. Também tem uma possibilidade do Vasco fazer um empréstimo já agora em janeiro, para que o Vasco possa pagar dívidas, pagar contas aí, coisas mais urgentes lá dentro do clube, né? Com certeza salários de funcionários, e o Vasco pode fazer um empréstimo. A gente não sabe se será com a Crefisa, se será com outro banco. Eu acredito que pode ser com a Crefisa, já que o Vasco fez esse tipo de movimento lá em outubro, onde o Vasco pegou um empréstimo de 70, 80 milhões de reais com o banco. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Deixa aquele likezão, se inscreve, ativa o sininho assim que a gente tiver mais novidades. Vamos trazer a qualquer momento aqui no canal, hein? Tamo junto e é nóis!